Salmos 102, versículo 25 e 26. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Este salmo, ele traz algo tremendamente revelador, quando ele diz: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. E logo no versículo 26 ele diz: esta terra, estes fundamentos, os céus e a obra da mão, eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tudo está diante do Senhor em plena ação para a transformação. Até os céus, até a terra, os céus, pastor, tudo está diante do Senhor para a transformação. A manifestação de um Deus que tudo transforma, um Deus que não deixa nada para trás, um Deus que cavoca até as mais profundas intimidades, para fazer transformar e gerar tudo novo, para fazer novas todas as coisas. Se nós entendêssemos o princípio de novidade, nós entenderíamos que o princípio de Deus em transformar as coisas é um princípio de novidade, de transformação e de ação. Se nós pudéssemos compreender o que isso significa, nós então entenderíamos o valor dessa transformação que Deus traz sobre nossas vidas. Amado, toma sua vida como um exemplo. Você estava no pecado, a Bíblia diz: estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, e então nos unimos a Cristo, e a Bíblia diz: e nós recebemos vida juntamente com Cristo. É o que a palavra nos afirma. E então recebemos um novo Espírito, e agora nesse regozijo do novo Espírito, recebemos de Deus uma nova pessoa. O Senhor veio habitar e deu o seu Espírito como penhor, graça, selo, que Ele agora nos possui, nós somos sua herança. Agora nós então, com essa graça da visita da deidade habitando em nós, o Espírito Santo, nós agora nascemos de novo. Agora é novo. E nós recebemos de Deus o que? Uma vida nova. E então as nossas emoções jubilam. Então a nossa mente glorifica. Então o nosso corpo se enaltece. Diz: gente, eu nasci de novo. O Espírito Santo habita em mim, eu tenho certeza. Passa um ano depois, você olha e está como? A vida está difícil. Sabe por que a vida está difícil, cara? É porque você esqueceu que o princípio de nascimento é um princípio de ação, ele é contínuo, ele não para. Se o texto sagrado está dizendo para nós que essa terra vai envelhecer, que o céu vai passar como um pergaminho que se fecha, mas o Senhor renovará tudo isso novamente, porque Deus é um Deus que está em constante transformação. A palavra do Senhor diz que o céu foi abalado quando um anjo ungido se rebelou contra os céus e contra Deus. Hoje nós sabemos bem o seu nome, Satanás. Ele então se coloca contra Deus, e ele então atira toda a sua veemência contra ele, e Deus então o tira do Monte Santo e o precipita sobre a terra, lança ele fora da sua presença. E então o céu fica opaco. Deus chama os seus filhos, Jó capítulo 1 diz isso, para conversar. Satanás apresenta-se porque ele agora possui um reino, e ele tem agora a partilha, ele tem acesso. Ele não perde esse acesso. Então o Senhor, podendo dar um sopro e destruir, porque Deus pode fazer. O que está fazendo aqui? Sai daí. Ele olha para Satanás e diz: o que está fazendo, Satanás? Estava passeando, rodando a terra. Aonde tu me jogou, eu vim de lá. Eu me levantei, dei uma olhada lá e vim para cá. E Deus então disse para ele: visse meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que Satanás estava rodeando, Deus já conhecia há muito tempo. O que Satanás estava planejando, Deus há muito tempo já sabia da resposta. O que Satanás estava imaginando, sentado, quem sabe,
tentando todas as formas arrumar um jeito, um método de derrubar Jó. Deus lá no céu disse: antes que tu exteriorize qualquer bobagem, quero dizer para ti, esse menino é bom, é meu servo, esse me pertence. Satanás instiga Deus, e Deus não se deixa levar, mas prova para Satanás que aquele lhe pertencia. Porque Deus tinha um desejo muito maior, não era de provar para Satanás apenas que Jó lhe pertencia, mas de se revelar para Jó. Ele tinha um desejo muito maior de se revelar profundamente para Jó. Mas como é que ele podia se revelar para Jó? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Deus então faz com que Satanás haja de uma forma em que a vida de Jó, que está tudo arrumadinho, tudo nos conforme, vire uma confusão e dê autoridade para Deus, para que ele possa fazer tudo novo na vida daquele homem. E quando Deus bota a mão e faz tudo novo, quando Deus se apresenta para Jó, ele ainda vestido totalmente de feridas purulentas, ele ainda diz: eu sei de uma coisa, ainda que esse corpo morra e seja destruído, eu sei que o meu Redentor vive, por certo se levantará naquele dia. Isso Satanás teve que engolir seco. Isso Satanás teve que engolir atravessado, porque ele fez de tudo. Mas aquele que teme o Senhor diz: ainda que esse corpo se desfaça, perca, se acabe, ainda que esse corpo vá para o beleléu, eu sei que tem um Deus lá no céu, e eu sei que Ele vai me levantar, porque Ele é um Deus que reconstrói todas as coisas. Ainda que todas as coisas estejam acabadas, ainda que todas as coisas estejam purulentas, ainda que todas as coisas estejam podres, Ele tem poder para fazer novas. E nós temos que ter essa mente, porque os textos sagrados estão dizendo para nós que nascer de novo não é apenas receber uma deidade no coração e dizer: eu tenho a vida eterna. Nascer de novo é agir com uma atitude de transformação. É agir numa casa que se transforma. É agir na vida de filhos que se transformam. É agir no mover de uma igreja que se transforma. Isso que o Espírito Santo está dizendo nessa noite a nós. Instruindo e dizendo: chegou a hora da mudança. O nascer de novo não é um mover estático. O nascer e conhecer Deus não é algo que ouve Deus e está bom. Como nós queríamos ter os ouvidos de Abraão. A palavra diz: o Senhor todas as vezes que falou e disse a Abraão, Abraão imediatamente responde a Deus dizendo: eis-me aqui. E também imediatamente obedece. O Senhor diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão disse: o Senhor vai mostrar? Então eu vou ficar esperando, quando o Senhor falar eu vou. A Bíblia diz que quando Deus diz: sai da tua terra, Ele junta os trapos, bota a turma para correr e diz: vamos embora. Para onde? Não sei, mas vamos. Por quê? O meu Deus, o Deus que fez os céus e a terra, assim o disse. Alguém que conhece Deus, ouve sua voz, ele tem uma atitude constante de transformação. Ele precisa ter um mover constante, porque se não tiver, 3 meses depois de convertido, fica boca mole, batata doce assada. Não consegue mais fazer nada, perde a eficácia. Quando Jesus, nas cartas apocalípticas, chega para a igreja de Éfeso, ele diz: tenho uma coisa contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Por que primeiro amor? Você já viu o que é primeiro amor? Primeiro amor, meu filho, é a coisa mais linda do mundo. Primeiro amor, a moça senta no sofá e o mocinho com 140 quilos deita no colinho dela. E ali, 5 minutos depois de ele comer metade do churrasco da família, beber tudo o refrigerante da noite, mais 2 litros de água, ele dá uma cochiladinha e quando ronca, treme as paredes da casa. Mas ela olha para ele e diz: que coisa bonitinha, né? Depois de 1 ano de casado, ela chega para o pastor e diz: pastor, não aguento mais, faz 1 semana que eu não durmo. Eu não sabia que ele roncava tanto. Eu disse: sabia sim, é que os ouvidos estavam no primeiro amor. Quando o primeiro amor vai embora, ele muda de canarinho que cantava para onça braba.
Fica a noite inteira, cara. Quando a palavra do Senhor nos diz e nos chama atenção para o primeiro amor, Ele está dizendo essa contínua transformação. Mas essa contínua transformação que estava acontecendo com aquela igreja no começo. E ela veio, mas parou. E Deus disse, o que aconteceu? Por acaso mudou? Por acaso Deus mudou com a atitude para conosco? De forma alguma. A palavra diz que Ele permanece imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje o será para todo sempre. Ele é o Deus que não muda. Quem muda é nós, mas Ele não sofre variação. Isaías, capítulo 34, versículo 4. Isaías 34, 4 diz assim: todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Que coisa linda! Eu acho tremendo quando Deus diz, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Olha só, gente, o que é o poder de Deus, cara? Ele está olhando toda a estrutura, terra, astro, sol, planeta, principados, potestades, tudo, ele enrola como a gente pega uma folha de papel. Será que nós conhecemos verdadeiramente quem é o Deus que nós servimos? Será que nós conseguimos entender quem é esse Deus e que reino nós fizemos parte? Eu acho tremendo a ação da palavra de Deus, porque ela é simples demais no que tange ao ensinamento da vivência. Porque esse Deus, e só existe um lugar seguro para nós, não é nessa terra, nem no céu ainda é um lugar seguro, mas na presença do nosso Deus é, porque Ele pode mudar todas as coisas a seu bel prazer, da forma que Ele quer. Só tem um lugar seguro, é nele. E por isso que Ele disse, nós estamos perdidos, mas tem um lugar seguro para vocês. Aonde? Em Cristo Jesus, no seu corpo. Existe um lugar de refúgio, é Ele a pedra angular de esquina, é Ele o principal, é Ele o Senhor, é Ele o honrado, é Ele o mestre, é Ele o que conduz, é Ele o bom pastor, é Ele a porta, é Ele a dádiva de Deus, é Ele o desejado das nações. Amado, não é o nosso dinheiro, não é a nossa roupa, não é a nossa condição, não é a nossa fraqueza, nada nos garante, é Ele que nos coloca na sua mão, e é Ele que nos conduz para sempre. Não existe eternidade se não for por Ele, porque Ele é a eternidade. Eternidade não é espaço de tempo, eternidade não é ausência de tempo, eternidade é Deus. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o qual enviastes. É Ele a vida eterna, é Ele o poder, é Ele que nos dá a plena e total segurança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Como o apóstolo Tiago vai trazer para nós essa perfeição do entendimento, para que possamos usufruir o valor e guardarmos a boa confissão. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim o texto sagrado, Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja bem, tudo o que é dadivoso, tudo o que é perfeito, ele vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quem não muda é Ele. Ele permanece, mas Ele não permanece estático, Ele permanece agindo no mover dessa transformação.
Pois segundo o seu querer, a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Isso é a dádiva de Deus para recair sobre o coração daquele que consegue discernir, entender e interagir com esse Deus, que salva, que transforma e que modifica a ideia. Atos capítulo 2, versículo 23. Os apóstolos assim entenderam. Atos, capítulo 2, versículo 23. Pedro está discursando. Vamos pegar o 22 e o 23. Diz assim, Atos 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Olha só que bênção, está dizendo, irmãos? Esta glória, essa manifestação, esse poder astronômico de Deus, resumiu-se em uma obra plena. Que obra foi essa? Saibam todos, Jesus, o Nazareno, varão aprovado com milagres, sinais e prodígios, obras das quais ele fez no meio de vós, que vocês sabem muito bem, mas ele não fez por vontade própria, mas foi Deus agindo por intermédio dele. Diz o texto, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, assim como todas as coisas estão diante de Deus prontas para serem refeitas, o seu Filho Jesus Cristo também está debaixo dessa mesma ação. E quando que ele realizou isso? Quando o Pai o determina pelo seu desígnio e presciência, que ele manifeste agora então o seu poder para verdadeiramente ligar todos os homens a uma oferta e obra transcendental, que vai fazer com que nossa vida haja no poder dele. Por isso que a palavra de Deus está dizendo, agora ele vem, age e interage. E Pedro para por isso? Não, versículo 24. Ao qual, o Jesus crucificado, o Jesus debaixo do desígnio e presciência de Deus, o Jesus que foi entregue, determinado pela vontade do Pai. Esse, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Por que que a presciência determinou que a cruz fosse a manifestação profunda de Deus? Sim, a presciência de Deus designou antes mesmo de todas as coisas estabelecidas. Por isso o apóstolo Paulo mesmo fala que o Cordeiro de Deus foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus determinou, ali vai acontecer, para que todo homem pecador pudesse, através da cruz, através do caminho da porta da identificação com este Senhor, identificar-se e agora apresentar-se diante do Pai, como seu Filho Jesus Cristo se apresentou, nós agora também podemos. Através do quê? Da morte de Cristo, fomos condenados com a iniquidade dos nossos pecados. Mas Deus, vendo que tudo tinha se cumprido conforme diz as Escrituras, a alma que pecar, essa morrerá. Então Cristo na cruz nos atrai e leva todo mundo a morrer com ele. Deus então desfere toda a sua ira sobre seu Filho. E nós lá só debaixo do escudo. O Senhor recebeu na carne a condenação, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, ele foi transpassado pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que ele foi maniado pela cabeça dos homens que contemplaram, o chamavam de indigno. E ele permaneceu calado, como ovelha levada ao matadouro. Não abriu sua boca, para que pudesse receber no seu corpo a manifestação profunda da glória de Deus. Para que isso, pastor? Para que agora Deus, se nós parássemos Cristo crucificado, entregue aos iníquos, morria nossa fé.
Mas o próprio apóstolo Pedro diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Gente, você precisa entender, o termo original aqui está dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz que Jesus, ele foi colocado num ato servil de morte, porque a morte é como se fizesse grilhões, amarras. E ele aceitou esta ação, este conduzir de morte. Por quê? Porque nós estávamos todos com ele. E ele então é verdadeiramente movido a este poder de morte. Mas quando dá o terceiro dia, o que diz a palavra de Deus? A morte não pode segurar ele, cara. O poder de Deus está ali. E o que acontece? Diz a palavra: Deus o ressuscita, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Era impossível que a morte pudesse segurar o autor da vida. E o que acontece? Ela tem que se entregar, porque ele é mais forte, mais poderoso, melhor. É ele que não muda. A morte muda, mas ele não. Se Jesus fosse a morte, e lá então fosse contaminado pela morte, nós estávamos em desespero, queridos. Por isso a palavra do Senhor nos diz que ele rogou ao Pai para que sua carne não sofresse contaminação, para que a carne não entrasse em decomposição, para que não fosse julgada pela mesma força do poder do pecado na carne do homem. E no terceiro dia ele ressuscita, subjugando a morte no poder da sua carne, porque agora ele tem o poder de rasgar o véu e apresentar-se como Salvador de todo aquele que crê. É a loucura? É. Pega-se um homem de carne e osso, identificado com uma humanidade de carne e ossos, só que essa carne e humanidade pecadora. Vem agora um Senhor poderoso e mais forte do que toda a ação do pecado. E ele, na sua carne, ofende, desmonta, triunfa e glorifica o reino de Deus, porque a morte, diz o texto, segundo a palavra do Senhor, não pode segurar o autor da vida. Não pode. Para que tudo isso, pastor? Porque toda dádiva, todo bem, todo dom perfeito é dado de quem? Do Pai das luzes sobre nós. O Filho de Deus é a dádiva de Deus. O Filho de Deus é o dom perfeito. O Filho de Deus é a manifestação sobre todo aquele que crê. Isso é a loucura da pregação do Evangelho. Isso é para maluco entender. Gente inteligente não consegue. É só despirocar da cabeça que vai entender isso aqui. Gente que fica muitas letras, deliram, não consegue entender. O Evangelho é para quem não consegue ter entendimento. Pastor, eu maleio. É para você, querida, é para você que o Evangelho nessa noite brilha. Porque é o Espírito que revela o poder desta manifestação da presciência, vontade de Deus. Por quê? Porque Deus quis salvar o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele desejou salvar-nos. Amado, Ele desejou. Quem é que vai contra esse desejo? Quem é que pode lutar contra um chamado do Senhor? Amado, não podemos resistir ao chamado do Senhor e nem podemos colocar pessoas debaixo desse chamado. Pastor, é tão bonito, o pessoal da igreja é tão bonito. Eu também quero isso. Meu filho, eu não sei o que fazer. O chamado de Deus é o que vem do alto. E Deus assim o faz pela disposição do coração de cada um, do qual Ele conhece muito bem e Ele determina muito bem qual a sua eficácia e essência e poder. Não é para quem quer. Coisa engraçada, né, minha filha? A gente quer as coisas de Deus. Muitos aceitaram Jesus, quiseram as coisas, viram as coisas, mas não tinham as coisas.
Porque quando vem verdadeiramente a ação, quando vem verdadeiramente o poder de Deus, eles trocam qualquer coisa do reino de Deus por coisas passageiras. Quando vêm as coisas mais simples, eles não conseguem entender, e então eles são totalmente dispersos porque não conseguem entender o poder da bênção e da graça do Senhor. Atos capítulo 8, versículo 9. Vamos ver um exemplo disso. Atos capítulo 8, versículo 9. Diz assim o texto sagrado: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. O que esse homem fazia? Era mágico, ilusionista, enganava o povo, mas trazia para si o quê? Eu sou o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. O homem era bom ou não era? Além de enganar, ainda tinha um título de grande poder. Aí esse homem é conhecido, as pessoas conversam com ele e atentam. A Bíblia diz que desde o menor até o maior, ele é uma referência em Samaria. Quem que chega lá? Chega quem? Filipe. Mas Filipe, que não é conhecido em Samaria, Filipe que não mora em Samaria, Filipe que está com sebo nas canelas, porque estão matando lá em Jerusalém, prendendo, sapecando, ele diz: eu vou para Samaria, cara. Ele entra em Samaria e o que acontece? Ele vem com uma coisa extraordinária sobre ele. O que ele vem? Ele vem com o poder do Espírito Santo. E ninguém pode segurar esse homem. Mas ele está de frente de quem? Do grande poder. E vem Filipe e diz: aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Versículo 12 diz: quando, porém, deram crédito a Filipe. Gente, isso é tremendo. Filipe chegou e não teve crédito. O termo original falou que ele demorou ali, cara. Ele começou a falar de Jesus e começou a ensinar, e o povo não deu bola, porque o mágico era na hora, era instantâneo. Vamos ver, mostra aí o poder. Pam! Ah, isso é o poder, o grande poder. Aí vem Filipe, e Filipe começa a falar, a testemunhar, e aquele povo começa a ver. Mas engraçado, aquele povo estava iludido. Mas o texto sagrado diz para nós que quando eles começam a perceber, quando eles começam a ver que Filipe tinha uma coisa muito maior, o que Filipe fez? Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. O grande poder já estava mais de assistente. Ele veio para a igreja, e aí no nosso meio ia dizer: pastor, mas ele tem um bom coração, mas ele quis servir Jesus, olha lá. É assim? Você vai ver que não é bem assim. Assim como tem muita gente que vem para a igreja, mas o coração dele não é bem isso que está lá dentro. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Que bênção! É por mão dos apóstolos que se manifestou o Espírito Santo em Samaria e para os gentios. Porque Deus assim determinou. 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. E não dá para nós fazer um negócio para ir para o céu? É, pastor, o senhor está falando de oferta de ação de graça, a vida está ruim mesmo, eu vou sacrificar uma oferta boa, e Deus vai me ajudar. Vai se lascar, porque aqui você sacrificando vai perder o dinheiro que deu. Você vai, noutra igreja se sacrifica, noutra igreja.
Aqui não. Por quê, pastor? Não é bíblico? Eles dizem que é. Agora existe um sacrifício e ninguém vai tirar esse sacrifício da pauta que ele pertence. Não é dinheiro, não é oferta, não é nada que vão colocar dentro desse altar que vai tomar o sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jamais alguém vai chegar diante de Deus por dinheiro e ofertas, ou por qualquer expressões, a não ser o coração primeiro, como gratidão. E o texto sagrado diz que aquele homem chegou e disse: puxa vida, gente, que coisa maravilhosa, eles estão recebendo o Espírito Santo, eu pago o valor que for, eu dou a oferta que for, mas faz esse negócio vir para minha mão. Por quê? Porque eu quero continuar o mesmo Simão, eu quero continuar sendo conhecido no meio da galera, eu quero ser conhecido como o poder de Deus. Era isso que ele queria. E o que Pedro e João? Isso é um homem de Deus. 19, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. 20, Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Como a cegueira tem tomado conta, e muitos burros, vadios, tansos dentro dessa igreja ainda têm a mesma percepção. Tentam angariar riquezas frívolas nessa terra por causa de um repasto do inferno. Acreditam veementemente que podem ser alguma coisa, mostrando para os homens que são o poder de Deus e testemunhando: eu era um desgraçado e agora Deus me fez, eu era um pecador e agora sou salvo pelo poder do Espírito. É isso que o mundo quer ver, é isso que Deus nos deu de graça. E é isso que a palavra diz: Deus faz tanto rico quanto pobre. Homem e homem diante de Deus são um só. Chega no céu, peita ele, por que você passou aqui necessidade? Chega no céu e pergunta para ele. Meus queridos amados, se você entendesse o que é fazer parte do reino de Deus, se você entendesse o Deus que toma os céus, todos os exércitos e enrola como um pergaminho, você não perderia tempo com essas desgraças do dia a dia. Os seus olhos se abririam, o seu coração estaria pegando fogo, e a sua boca diria: o Senhor reina sobre a minha vida, ainda que eu esteja em necessidade, Ele governa a minha vida. Ainda que eu esteja porulento, Ele é o Senhor que me sara. Ainda que eu esteja em dúvidas, Ele é o Senhor que creio e posso confiar. Ainda que eu passe por tribulações, Ele é o bom pastor, que tem vara e cajado para me consolar. E sabe uma coisa: depois da passagem pelo vale, lá na frente, o texto sagrado diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Naquele dia os nossos olhos verão como Ele é, nosso entendimento será como Ele assim percebe, nossa ação vai manifestar assim como o Senhor é. Isso nós temos que entender. Amado, não está escrito no livro do Salmo que Deus toma todas as coisas porque Ele é grande, está lá e nós estamos aqui. Esse reino de Deus se manifesta em nós pelo poder de Deus, e é para nós esse entendimento, para as primícias, para os melhores, não por merecimento, mas por escolha, e Ele quis assim. 21. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Que benção. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel e amargura e laço de iniquidade. Isso aqui é na igreja? Meu filho, se não fosse para você hoje, eu não estava pregando, besta velha. Isso aqui é para essa igreja. É para nós mesmo. O que diz a Bíblia? Aquele que quer ficar rico cai no laço do engano. Esse homem queria usar
o dom do Espírito Santo para se enaltecer. Os apóstolos disseram: não, Senhor, tu não vai tomar glória do meu Jesus nem a pau juvenal. Aqui não. Mas pastor é um homem tão bom, estava na igreja, estava perto, que Filipe pedia ajudava. Sacrificou muitas vezes, trouxe vários envelopes à frente, fez tudo que foi pedido. Mas a hora que ele caiu com os apóstolos Pedro e João, o pau comeu. O pau comeu. A hora que ele sentou do lado de Pedro e João, a coisa ficou feia. A coisa ficou feia. Veja o que diz o texto. 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim, ó Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Deus deixa em stand-by o negócio ali. O cara roga: por favor. Ali, quando ele clama aos apóstolos, ele traz o coração deles: por favor. Mas a Bíblia não traz nenhuma resposta. Por quê? Qual era a preocupação daquele homem? Era de ser transformado? Qual era a preocupação dele, irmãos? Era ser mudado? Por favor, não deixe esse mal acontecer sobre mim. O que aquela anta mudou? Nada. Tem gente que vem para a igreja, porque a igreja é um amuleto. É porque se ele vir para a igreja, as coisas vão bem. É que se ele vir para a igreja, alguma coisinha vai respingar da bênção e ele vai sair na boa. Amado, isso não muda nada. Isso não serve para nada. A única coisa que serve é quando somos transformados pelo Senhor. E se isso não acontece, não há graça em nenhum mover. Romanos capítulo 8. Versículo 28. 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam, ajudam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos predestinou para quê? Para que ele nos predestinou, irmãos? Para quê? Para sermos iguais ao Filho do seu amor. É para ser igualzinho a Jesus. Ah, pastor, falta muito. Meu filho, então você não é filho de Deus. Para mim não falta nada. Eu sei que eu sou um pecador, mas existe um Espírito em mim. Eu sei que eu erro, mas existe um Deus que me corrige e me repreende por amor. Eu sei que eu não posso nada, mas em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Não foi a palavra que nós vimos em Atos, Pedro falando, e vocês viram Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, que fez milagres e prodígios no vosso meio. Este homem fez tudo que Deus quis por intermédio dele no meio de vós. Nós não estamos aptos para isso, então não conhecemos o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: sabemos, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é que falta para nós fazer agora? Nada. Falta alguma coisa? Não falta, porque quando Deus faz a coisa, Ele faz completo. 31.
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Esta é a única verdade que serve para nós nesse tempo. Conhecemos bem o Senhor? Somos conhecidos bem por Ele? Entendemos bem quem é o Senhor? Sabemos que dom recebemos do alto e que dádiva possui na nossa vida? Se não, nós ainda queremos receber o reino de Deus como Simão recebeu. E não tem jeito. O reino de Deus não é para Simão. Não é para mágico, não é para pessoa que se acha, não é para qualquer um. O reino de Deus é para aqueles que estão em Cristo, e somente em Cristo vão receber essa dádiva, porque Ele salva, justifica, glorifica. Ele começa a obra e Ele termina. Quem pode dizer que essa obra não está completa? Pastor, eu vejo tantas falhas na minha vida, e eu também vejo, mas uma coisa eu sei: tudo Ele já fez por mim. E se eu permanecer nele, vou conquistar todas as coisas dele. Se eu permanecer com ele, tudo que é dele vai ser minha. Vai ser meu, vai ser nosso. Mas isso não cai do céu e nem é dado individualmente. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque isso é para a igreja. Isso é para o seu corpo. Isso é para a glória do seu nome. Se fosse individual, por que o abençoado lá do Simão não podia ter? Por quê? É porque a visão de Pedro e João era de corpo, de igreja. E a visão dele não era de corpo e nem de igreja. Era individual. Eu tenho que ser, eu tenho que receber, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso, eu faço. Pode fazer, meu filho, mas enquanto as tuas ações forem individuais, elas nunca repercutirão a glória de Cristo, porque a glória de Cristo é a sua igreja, e a sua igreja está sendo preparada e gloriosa, e assim encontrará o Senhor em glória. Eu não vejo nenhum ser humano com glória no céu. Você viu alguém? Até os que foram, até Enoque, até Moisés, que traziam, não tem glória, porque eles desceram na transfiguração e Jesus ficou resplandecente. E Pedro, e Tiago e João, quando viram, eles não disseram: puxa vida, Jesus, tu ficou igualzinho Moisés e Elias. Ficou transfigurado. Não, Elias e Moisés ficaram do mesmo jeitinho que estão. Mas quando Jesus apareceu, João viu e testificou dizendo: nós vimos a glória do unigênito do Pai. É diferente. O seu pé ficou brilhante, o seu rosto ficou incandescente. Quando João está no Apocalipse, aparece Jesus de novo, ele cai como morto. Ele diz: o Filho de Deus aparece de novo com a cara aquela gloriosa. Ele diz: os seus olhos são como chama de fogo, sua boca sai uma espada afiada, os seus pés são como bronze polido. Ele veste uma indumentária, uma roupa, linho finíssimo, branco, que não dá para olhar. É como Daniel fala, é como o sol do meio-dia. Mas ele vem vestido por cima um manto, salpicado de sangue. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Quem é que pode olhar para um homem desse? Engraçado, eu não vi nenhum anjo com essa glória, eu não vi nenhum homem com essa glória, mas a palavra do Senhor diz que quando este Senhor vir, Ele dará a sua glória à sua igreja, ao seu corpo, o qual Ele prepara. Nós estamos aonde, irmãos? Que mundo, que realidade. Ele nos colocou numa igreja, para que nós fôssemos a expressão exata do seu Filho, em comunhão e ação. Que o reino de Deus se manifeste em nós, e que nós como igreja, façamos essa manifestação aqui e para frente. Preparando. Tenho certeza que Deus vai derramar sobre nós uma unção especial de oração, para que estejamos preparados à vinda do Senhor. Porque orando do jeito que nós estamos, vai ficar todo mundo. Nós precisamos algo extraordinário. Esta semana estava orando, rogando ao Senhor, e o Espírito disse para mim, eu ouvi tua oração, está chegando a hora. E Ele vai começar a mover corações para orar. Ele vai tirar a tua paz, o teu sono. Ele vai mexer no teu coração e nós vamos cair com o joelho em terra. Porque existe um Deus no céu, que Ele pega todos os astros, ações, e Ele enrola como um pergaminho. E Ele vai pegar as nossas ações, vai pegar as nossas mazelas e pode desfazê-las, para que nós tenhamos uma comunhão íntima com o Senhor. Para que nós tenhamos verdadeiramente um conhecimento do Senhor, para que nós não sejamos levados de um lado para outro, mas conheçamos com profundidade quem é o nosso Deus, e Ele fará essa misericórdia na nossa vida. Estamos em transformação, e não vamos parar até o dia em que a igreja estiver pronta, limpa, ataviada, e está adornada, preparada para que o noivo a chame, e ela então se encontrará com ele, porque esta é a nossa sina, esta é a nossa promessa, essa é a nossa dádiva, nos encontrarmos com o nosso Senhor nas nuvens. Essa é a promessa, esse é o chamado, essa é a glória de Deus sobre a sua igreja. Isso é o que Ele fará com todo o coração que crê.